Saudação e paz a todos. Hoje nós vamos prosseguir em 2 Coríntios, capítulo 12. Você que não está inscrito no canal e chegou até esse vídeo, seja muito bem-vindo. Neste canal nós compartilhamos mensagens das Escrituras. Temos aqui no canal mensagens de Provérbios, fazendo os comentários de capítulo por capítulo do livro de Provérbios. Depois gravamos estudos e reflexões com base em cada um dos 12 capítulos do livro de Eclesiastes. Depois gravamos vídeos para estudos dos 16 capítulos do livro de Romanos. Depois meditamos nos 16 capítulos de primeira carta aos Coríntios. E agora estamos meditando na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E que, na verdade, esse texto que nós vamos ler hoje, que é 2 Coríntios capítulo 12, corresponde à terceira carta de Paulo. Como assim? Você deve estar perguntando, você que não acompanhou os vídeos anteriores. É que Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. A primeira carta que Paulo escreveu para Corinto, os teólogos chamam de a carta prévia. E quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 9, está escrito ali: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, diz exatamente isso, ó. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então os teólogos dizem que antes de Paulo ter escrito 1 Coríntios, ele escreveu uma carta anterior condenando a prostituição. E essa carta é chamada de a carta prévia de Paulo aos Coríntios. A segunda carta é a carta de 1 Coríntios, da forma como está escrito na Bíblia. A terceira carta corresponde aos capítulos 10 a 13 do livro de 2 Coríntios. Porque quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 9, que é a quarta carta, nós vemos no capítulo 2 que Paulo fala que escreveu uma carta anterior com muita tristeza. E no capítulo 7 ele fala: e eu não me arrependi, em certa forma, de ter escrito aquela carta anterior que deixou vocês tristes. Então, nós já fizemos esses comentários no vídeo que nós gravamos para 2 Coríntios capítulo 2 e também no vídeo que nós gravamos comentando o capítulo 7. E se você assistir o vídeo de 2 Coríntios capítulo 11, nós também fizemos referência a esses textos em que Paulo, nos capítulos 2 e 7 de 2 Coríntios, faz referência a uma carta anterior que tem um conteúdo triste, um conteúdo severo. Então os teólogos chamam as cartas do seguinte: a primeira carta de Paulo chama-se carta prévia. A segunda carta de Paulo é a carta dos esclarecimentos e das respostas, que é o livro de 1 Coríntios, porque 1 Coríntios é um livro em que Paulo basicamente responde às dúvidas do povo de Corinto. A terceira carta corresponde aos capítulos 10 a 13 e se chama a carta severa de Paulo, ou a carta triste de Paulo, porque é a carta em que Paulo faz comentários sobre o ministério dele, das dificuldades que ele passava, e traz bastante exortação para a igreja de Corinto. Quem está acompanhando o canal já sabe pelo vídeo que foi gravado para 2 Coríntios capítulo 10, que Paulo ali faz muita exortação para a igreja de Corinto. Então nós vemos nesses últimos capítulos de 2 Coríntios um conteúdo mais áspero, mais rígido em relação à igreja de Corinto.
E aí, quem não está acompanhando os vídeos e caiu só nesse vídeo, vai ficar com uma dúvida. Como é que 2 Coríntios é uma reunião de cartas? É que os compiladores compilaram os pergaminhos que eles encontraram dos escritos de Paulo, que eram lidos nas igrejas, e fizeram a reunião dessas compilações. O livro de 1 Coríntios, eles encontraram o livro inteiro, intacto. Agora, as cartas que Paulo escreveu na terceira carta, que corresponde aos capítulos 10 a 13, e a quarta carta, que corresponde a 2 Coríntios capítulos 1 a 9, foram encontrados apenas alguns trechos, e na hora em que eles fizeram a compilação, fizeram a reunião da terceira com a quarta carta e fizeram tudo dentro desse livro que eles colocaram o título de Segunda Carta aos Coríntios. Ou seja, a segunda reunião dos pergaminhos que foram achados a respeito dos pergaminhos que foram achados das cartas que Paulo escreveu para Corinto. E reuniram dessa forma. Tem um teólogo que fala que quem fez essa reunião poderia ter feito a colocação dos capítulos 10 a 13 na parte inicial de 2 Coríntios, que é uma carta que fala de tristeza, e aí em seguida colocar os capítulos 1 a 9, porque daí quem lê a terceira carta, que são os capítulos 10 a 13, logo na sequência, lendo os capítulos 1 a 9, entenderia tudo de maneira lógica. Mas os estudos teológicos acabaram sanando esse prejuízo, né? Porque pelos estudos que foram feitos, hoje nós temos esse conhecimento e podemos entender. Quando estamos lendo os livros dos capítulos 1 a 9, que esse conteúdo triste está nos capítulos 10 a 13. Então, feitas essas observações aqui, você que não está inscrito no canal é convidado a se inscrever e assistir esses vídeos que eu mencionei, 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 7, para que possa ter um entendimento maior do conteúdo que nós vamos ver aqui em 2 Coríntios capítulo 12. Vamos começar a ler aqui 2 Coríntios capítulo 12. Você que está acompanhando os vídeos, né? É mais uma repetição, né, daquilo que a gente já vem comentando desde a introdução de 2 Coríntios capítulo 12, e você pode ver aí, né, que no capítulo 10, Paulo traz muita correção para a igreja de Corinto. No capítulo 11, Paulo fala a respeito do zelo que ele tem pela igreja de Corinto, depois ele defende o ministério dele, dizendo que ele não era pesado para a igreja de Corinto, não pedindo as ofertas. Ele pede para que a igreja de Corinto não ache que ele não ama a igreja por não receber a oferta, mas é o contrário. É justamente porque ele ama a igreja que ele prefere não receber a oferta e não ser pesado a ninguém. Depois ele comenta os muitos sofrimentos que ele passou, e na meditação que fizemos em 2 Coríntios capítulo 11, nós lemos os textos de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 23 a 25, quando quiseram matar ele, os judeus que armaram ciladas para ele em Damasco, e ele foi descido num cesto pela muralha da cidade para que pudesse ir até Jerusalém. Depois lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, quando ele estava em Icônio, e foi feito um motim contra ele para que ele fosse morto. Depois ele saiu de Icônio e foi para Listra. Quando ele chegou em Listra, ele acabou curando um coxo. Depois o povo quis exaltar a ele e a Barnabé, chamando Barnabé de Júpiter e a ele de Mercúrio, porque ele era quem falava. Depois ele saiu, rasgaram as vestes e depois apedrejaram eles, arrastaram ele para fora da cidade porque achavam que ele já estava morto. E aí ele se levantou e entrou em Derbe, né? E aí depois nós lemos Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículos 7 a 32, quando Paulo fez uma vigília ali
na cidade de Filipos, onde ele estava, e um jovem chamado Eutico acabou caindo da janela perto da meia-noite. E Paulo alongou-se no discurso até o amanhecer, e logo no amanhecer já pegaram um navio e foram direto para Assos, seguindo o caminho de retorno para Jerusalém, encerrando a terceira viagem missionária. E tudo isso nós contamos no capítulo 11 de 2 Coríntios para fazer uma conexão de tudo o que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26, quando ele fala assim: nós passamos por vigílias, por jejuns, por naufrágios, por sofrimentos. Então nós lemos todos esses capítulos de Atos dos Apóstolos para mostrar que Paulo ficou na vigília em Filipos, que o Eutico caiu da janela, que logo na sequência eles pegaram um navio, que depois eles foram apedrejados quando eles estavam em Listra, para confirmar aquilo que Paulo fala no capítulo 11. Então nós estamos lendo desde o capítulo 10, que de fato o conteúdo desses capítulos é um conteúdo que não é agradável. É um conteúdo em que Paulo fica falando de coisas tristes, de coisas pesadas a respeito do seu próprio ministério para a igreja de Corinto. Que é quando a Corinto recebe essa terceira carta de Paulo e lê essa carta, percebe esse conteúdo de correção e de contar sofrimentos. E aqui no capítulo 12 não é diferente. Na primeira parte, do versículo 1 até o versículo 10, nós vamos ver que Paulo fala a respeito de um espinho que ele tinha na carne. Depois, nós vemos a partir do versículo 11, Paulo falando novamente da experiência que ele tinha com a igreja de Corinto, de que eles tinham que ter paciência com ele, que ele não pedia as ofertas para a igreja, mas que isso não era com o propósito de desprezar a igreja de Corinto, por não receber a oferta e o salário pelo trabalho que ele fazia, mas que era pelo bem da igreja de Corinto. E aí nos últimos versículos ele fala sobre isso, do versículo 11 até o versículo 18. E aí depois o capítulo se encerra dos versículos 19 a 21, com Paulo falando a respeito de ser humilde e dele chegar na igreja de Corinto e não encontrar situações como inveja, ira, porfia, detração, fofoca, orgulho. Então, mais uma vez, nós vemos que Paulo está falando assim, ó, eu não quero chegar aí e encontrar orgulho, ira, contenda, conflito. Ou seja, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, apontando os pecados deles. Então a gente vê aqui que o conteúdo é um conteúdo pesado. Vamos começar a ler aqui o texto. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Lembrando, quando Paulo ele começa aqui o capítulo 12, falando em verdade que não convém gloriar-me, nós precisamos lembrar, a parte final do capítulo 11, Paulo está falando a partir do versículo 16 que ele iria se gloriar um pouco. Ele fala assim, estamos em 2 Coríntios capítulo 11, ele fala aqui no versículo 16, recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. E aí dos versículos 17 até o versículo 33, ele conta os sofrimentos que ele passava no Evangelho, que nós lemos os textos de Atos dos Apóstolos, que eu acabei de falar agora, o capítulo 9, o capítulo 14 e o capítulo 20, mas ele conta isso, ele fala no versículo 16, é para ele contar um pouco de vantagem. Ele fala assim, eu vou me gloriar um pouco. E por que Paulo fala isso? Porque Paulo, nos versículos anteriores do capítulo 11, fala que havia pessoas que eram falsos apóstolos, que eram falsos pregadores, que estavam no meio de Corinto, que eram fraudulentos. Ele fala aqui, existem obreiros fraudulentos, versículo 13, que eles são falsos apóstolos. E aí Paulo fala,
Já que eles ficam contando vantagem e mentira para vocês aí, deixa eu contar um pouco, deixa eu me gloriar um pouquinho, deixa eu contar para vocês tudo que eu já passei pregando o evangelho. E aí Paulo vai contando tudo isso aqui que eu falei na primeira parte, que eu falei até agora, dos sofrimentos e tudo que nós lemos os textos de Atos 9, 14 e 20. Aí o 12, ele começa dando continuidade para aquilo que ele vinha falando no capítulo 11. Lembrando o que eu já mencionei em vários capítulos aqui, eu sempre venho falando que a Bíblia não era dividida no original em capítulos e versículos. A divisão em capítulos ocorreu no século XII, a divisão em versículos ocorreu no século XV, então a carta de Paulo aqui era uma carta contínua. Aqui, como nós estamos lendo os capítulos 10, 11, 12 e 13, eles são uma carta só. Então, Paulo, no capítulo 11, estava falando de situações que ele havia passado, de vigília, de sofrimento, de naufrágio, de apedrejamento, ele estava ali se gloriando. Aí no versículo, nesse capítulo 12, ele começa com o raciocínio inverso. Ele fala assim, na verdade, eu falei tudo isso que eu falei até aqui, que corresponde à parte final do capítulo 11, mas na verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele está mudando agora, girando o raciocínio, dizendo assim, ó, eu contei isso tudo para vocês, de tudo que eu já passei pregando o evangelho para contar um pouco de vantagem, para me gloriar. Aí no capítulo 12 ele começa, na verdade, não convém gloriar-me, ou seja, tudo isso que eu falei é bobagem. Não convém eu ficar contando coisas para eu me engrandecer a respeito da obra da pregação do evangelho. Mas o que convém é eu passar as visões e as revelações do Senhor. E aí ele começa a contar sobre essas visões aqui no capítulo 12. Então ele fala aqui, conheço um homem em Cristo há 14 anos. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Versículo 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, Paulo está falando assim, ó, que no versículo 6, que se ele quisesse contar alguma vantagem, ele não seria nécio, não seria tolo. Porque Paulo tinha um currículo bastante grande. Ele tinha sido educado aos pés de um sacerdote que se chamava Gamaliel, que era um dos sacerdotes principais dentre os fariseus. Ele sabia falar o grego, as cartas que ele escreveu aqui, escreveu em grego, sabia falar o aramaico, que era a língua que os hebreus falavam na época em que eles estavam aqui no Novo Testamento. Ele era cidadão romano, existem estudiosos que falam que provavelmente ele falava o latim, que era a língua oficial que se falava no Império. Então, Paulo era, portanto, um poliglota, conseguia falar vários idiomas, conseguia se relacionar fazer essas viagens missionárias indo de um lado para outro, porque ele sabia falar o grego, que era o inglês da época, né? A língua com a qual ele poderia se comunicar com todas as pessoas em todas as partes. E já tinha sofrido pregando o evangelho, tendo passado naufrágio, passado vigília, passado tudo aquilo que nós estudamos em 2 Coríntios capítulo 11. Então ele fala assim, se eu quiser me gloriar, eu não estarei sendo nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, Paulo fala, vou deixar isso de lado para que ninguém me considere mais do que vê em mim, do que eu sou, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual, versículo 8, orei
3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Versículo 11. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Versículo 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. 13. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Então nós vemos aqui, o versículo 13, Paulo começa um outro argumento. Começa a falar novamente a respeito do fato dele não ter sido pesado para a igreja de Corinto. Mas aqui, o versículo 1 até o versículo 12, nós vemos que Paulo, o que é interessante nesse capítulo, é que Paulo começa falando a respeito de um homem na terceira pessoa. Ele não fala a respeito dele mesmo, ele fala no versículo 2 assim, conheço, ele fala assim, no versículo 1, ele fala assim, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele está falando na primeira pessoa, ou seja, eu passarei as visões e revelações do Senhor. Mas no versículo 2, ele quando começa a contar sobre essas visões e revelações, ele se refere a uma terceira pessoa. Ele fala assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então ele está falando aqui como se ele conhecesse alguém que não é ele e que teve essas revelações e visões. E aí ele fala assim, de uma pessoa dessas aí, que foi levada até o terceiro céu, que ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar, de uma pessoa dessas aí, eu vou me gloriar. Aí ele fala que, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Por quê? Se eu quiser me gloriar, eu não vou ser nécio, porque ele fala que ele de fato era aquilo que ele falava que ele era, né? Ele tinha currículo para isso. E aí, no versículo 7, aqui que acontece um mistério. De repente ele vira o que ele está narrando. Paulo está falando do versículo 2 até o versículo 6 como se uma outra pessoa que ele conhece teve acesso ao terceiro céu, foi arrebatado, ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem falar. E aí, no versículo 7, ele fala o seguinte, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Então, no versículo 7, tem pessoas que falam o seguinte, alguns teólogos dizem o seguinte, que Paulo não era essa pessoa que teve essa revelação, mas era de fato uma terceira pessoa que ele conhecia e que contou as revelações e visões que teve para Paulo. Mas existem outros teólogos que dizem o seguinte, Paulo, para não contar vantagem e não se gloriar, é que ele escreve, conheço um homem que foi arrebatado e teve visões há 14 anos e etc. Que é o que ele fala aqui no versículo 2 até o versículo 6. E aí no versículo 7, quando ele fala assim, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, Paulo revela que essa pessoa que ele está falando nos versículos anteriores é exatamente ele mesmo. Ele teve essas revelações que Deus passou para ele. E daí, por ele ter visto essas excelências,
ele recebeu um espinho na carne. Ou seja, que um mensageiro de Satanás, ou seja, um demônio, um espírito maligno, assumia a forma corporal e esbofeteava Paulo. E Paulo, nós sabemos, pelo texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, que tinha uma grande autoridade para expulsar demônios. Vamos ler aqui Atos 19. Nós vamos ver aqui em Atos. Aliás, no capítulo 16, Paulo expulsou o demônio de uma moça que era adivinha em Filipos. Vamos ver aqui, ó. Atos capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então aqui nós vemos o relato de que Paulo tinha o poder, a autoridade de expulsar os demônios. Atos capítulo 16. Aí quando nós lemos Atos capítulo 19, nós vemos mais uma vez que Paulo tinha essa autoridade. Vamos ver aqui, ó, no versículo 13. Atos 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes eles estavam tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Aqui, lendo os versículos, o espírito maligno tomou 2 desses 7 filhos de servas e os espancou. Vamos ler aqui o versículo seguinte, ó. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O interessante aqui é que o diabo falou assim: eu conheço Jesus e eu bem sei quem é Paulo. Ou seja, o espírito maligno sabia que Paulo tinha autoridade para expulsá-lo. Quem não tinha eram esses filhos de Seva, que não tinham essa autoridade. Então o diabo saltou sobre eles e bateu em 2 deles e os deixou nus e feridos, e eles acabaram fugindo daquela casa. Agora, lendo alguns versículos adiante, nós vemos aqui ainda no capítulo 19 que Paulo, quando pregava nessa região, vamos ver aqui nos versículos adiante. Deixa eu dar um... Aqui, voltando, na verdade, uns versículos aqui, ó. Aqui, versículo 11, antes disso, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. No versículo 12, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então pensa, quando nós lemos aqui nesse texto que Paulo, as pessoas que tinham familiares que eram possessos de demônios, levavam lenços e aventais para Paulo, e quando os lenços e os aventais eram trazidos para as pessoas doentes e para as pessoas que estavam com demônios, os espíritos malignos fugiam. Agora, lendo esses textos e vendo a autoridade que Paulo tinha sobre os espíritos malignos, como se pode imaginar que aqui Paulo tenha recebido um espinho na carne? Aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 7.
e esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então nós vemos aqui nesse texto que Paulo recebeu um espinho e ele chegou a clamar aqui por 3 vezes, pedindo ao Senhor para que se desviasse dele esse espírito imundo. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, na fraqueza. Então Paulo vem e fala: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. E aí Paulo fala que ele foi nécio, ou seja, ele foi tolo de se gloriar. E daí ele fala assim: mas vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Quando Paulo fala isso aqui, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que ele se sentia desprezado pela igreja de Corinto. E quando ele fala isso numa carta para a igreja de Corinto, ele está sendo severo com a igreja de Corinto. É como se ele estivesse cobrando a igreja de Corinto. Olha aí, vocês não me respeitam, olha aí, apesar de todo o esforço e sacrifício que eu faço por vocês, de pregar o evangelho para vocês e de não cobrar nada, vocês muitas vezes me ignoram e não honram o meu trabalho. Então, Paulo fala isso aqui nessa carta e já lá no capítulo 6, que corresponde à 4ª carta que Paulo escreve, ele já tinha feito uma reclamação, uma queixa dessa. Vamos ver aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 6, versículos 11, 12 e 13, ó. Paulo fala assim: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. É esse texto aqui que ele leu, né? Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Aí, continuando no versículo 2, ele fala assim, ó, do capítulo seguinte, capítulo 7, recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância, ou seja, grande é meu orgulho a respeito de vocês, de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Então, aqui nesse texto, Paulo, que é a 4ª carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele volta a manifestar em um pedaço uma queixa, né, sobre a igreja de Corinto. Mas aqui, no capítulo 12, que faz parte dos capítulos 10 a 13, que formam a 3ª carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, ele reclama com mais intensidade aqui. Ele reclama dizendo assim: eu estou passando essas perseguições todas, e aí ele fala que fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós. Aqui nós não podemos esquecer, estamos lendo o capítulo 12 e o capítulo 11, a partir do versículo 16 até o versículo 33, corresponde ao trecho em que Paulo fica falando a respeito dos sofrimentos que ele passou e contando de tudo aquilo que ele passava para pregar o evangelho para a igreja de Corinto. Então, aqui na sequência, ele está seguindo a linha de raciocínio. Nos primeiros versículos ele fala: mas eu fui nécio. Ele começa aqui um trecho em que ele fala: em verdade que eu não convém me gloriar, mas eu passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele vem contando que ele conheceu um homem que há 14 anos, ele não sabe se no corpo ou se fora do corpo, teve revelações incríveis. E depois no versículo 7 ele acaba revelando que esse homem que ele falou é ele mesmo. E que ele acabou recebendo um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo para que ele não ficasse exaltado.
ele chegou a pedir por 3 vezes que Deus retirasse esse espinho e o Senhor respondeu para ele: a minha graça, versículo 9, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo vem e fala de uma pessoa dessas aí, diante dessa situação eu aprendi a me alegrar na fraqueza para que em mim habite o poder de Cristo. E aí ele vem aqui nesse versículo e fala que ele sente prazer nas angústias, nas injúrias e necessidades, e aí ele conclui que ele foi tolo em ter se vangloriado, em ter falado que ele tinha feito todo aquele trabalho pela igreja de Corinto. Mas ele fala, mas aí na segunda parte ele explica por que ele fez isso. Ele fala: vós me constrangestes, ou seja, de vocês não considerarem o meu trabalho, eu me senti motivado, compelido a contar vantagem, a contar tudo aquilo que eu tenho sofrido para pregar o reino de Deus para vocês, que é o que ele contou na parte final do capítulo 11. E aí ele fala no versículo 12: os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, Paulo está dizendo: quando eu estive entre vocês aí, aconteceram sinais, prodígios e maravilhas. Vocês viram que Deus está na minha vida. Aí ele vai. O que a gente vê aqui? A gente vê um Paulo queixoso, um Paulo reclamão, que fica reclamando. Aí o versículo 13, a primeira parte é para falar do espinho na carne, desse mensageiro do diabo que vinha para esbofetear Paulo. Algumas pessoas perguntam: é possível que um espírito maligno venha e esbofeteie alguém? Como é que isso é possível, né? Então, tratando a respeito desse assunto, conversando com uma pessoa que já havia trabalhado com ocultismo e forças malignas, um dia hoje essa pessoa é convertida. Eu estava conversando com essa pessoa e estávamos falando a respeito da possibilidade de demônios assumirem forma física e poderem fazer esse tipo de sinal. E ele contou que uma certa feita ele teve uma experiência dessas. Quando ele se converteu, ele disse que ele estava dormindo, havia orado, e quando ele acordou, estava um espírito maligno em uma forma corporal e física, que disse para ele: por que você se converteu? E aí esse espírito disse para ele assim: você é meu. E ele disse que quando ele viu aquele espírito o agarrou e ele sentia como se aquele espírito fosse de fato uma pessoa, um corpo físico. E ele começou a lutar com aquele espírito. E ele disse que teve que de fato ter uma luta com aquele espírito, inclusive com socos, dizendo: saia do meu caminho porque agora eu sou de Cristo. E no relato desse homem, ele falou que ele teve que lutar fisicamente, dando socos e pontapés, dizendo para aquele espírito que tinha uma forma, segundo o que ele me relatou, de espírito maligno mesmo, uma aparência de espírito maligno. E ele disse ali que a luta durou algum tempo, até que ele disse: eu sou de Cristo e você não pode mais ficar aqui. Depois de um certo tempo lutando com aquele espírito se foi. Existe inclusive um relato bíblico que dá um fundamento para essa história de que anjos podem vir e lutar com seres humanos. No livro de Gênesis, a Bíblia conta que Jacó teve uma luta com um anjo, que um anjo apareceu para Jacó e ele lutou com o anjo. E ele não queria que o anjo fosse embora. Vamos procurar aqui esse texto. Isso está aqui em Gênesis capítulo 32. Aqui no versículo 22, nós vemos aqui e levantou-se, Jacó estava
Jacó era o neto de Abraão, né? Ele era filho de Isaque. Isaque teve dois filhos, né? Que eram gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho, Jacó era o filho mais jovem. Jacó se disfarçou do irmão mais velho para receber a bênção do primogênito. E por causa disso, Esaú, que era o irmão mais velho que havia perdido a bênção da primogenitura, tornou-se inimigo de Jacó. Procurou matá-lo. E isso fez com que a sua mãe, a Rebeca, mandasse Jacó para a casa do irmão dela, que era Labão. E Jacó ficou durante muitos anos na casa de Labão. Lá ele se casou com Léia, depois se casou com Jacó, teve os seus filhos. Depois de algum tempo, Jacó resolveu sair das terras do tio dele. E quando ele estava nessa jornada, é esse texto que nós vamos ler agora. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres, que eram Léia e Raquel, e as suas duas servas, que eram Bila e Zila, e os seus 11 filhos. Ele tinha tido 12 filhos, mas os irmãos haviam vendido José como escravo, e José estava lá no Egito, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então, esse texto aqui que nós acabamos de ler, de Gênesis capítulo 22 até o versículo 30, né? E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava a sua coxa, né? Então, quando nós lemos esse texto aqui do versículo 22 até o versículo 31, nós temos um relato de que um homem lutou com um anjo e ele prevaleceu, e disso ele acabou sendo abençoado. Então, tendo em vista o relato, eu, quando li esse texto de 2 Coríntios capítulo 12, falando a respeito desse mensageiro que foi enviado para Paulo para esbofeteá-lo, eu ficava pensando nesse texto. Mas conversando com esse homem que eu estou relatando aqui na gravação desse vídeo, e lembrando desse texto aqui de Gênesis, inclusive esse texto de Gênesis aqui eu nem tinha pensado, né? Foi nesse momento, lembrando disso, que me veio aqui à memória esse texto de Gênesis, que Jacó lutou com o anjo. Então, só que Jacó lutou com o anjo na parte espiritual em relação a Deus, né? No caso desse homem que havia trabalhado com o espiritismo, ele teve a experiência inversa, né? O espírito maligno veio e queria tomar satisfação dizendo que a alma dele pertencia ao diabo. Então, tendo em vista esse relato aqui, é possível que Paulo, por ter tido essa experiência de ter sido arrebatado até o terceiro céu, que Deus tenha permitido que o diabo se materializasse ali e esbofeteasse Paulo, para que ele não ficasse exaltado. Com relação aos teólogos que dizem que isso aqui era uma terceira pessoa, eu não acho que isso faz sentido. Eu acho que Paulo, isso é uma opinião minha, que Paulo ele fala na terceira pessoa dos versículos 2 até o versículo 6, justamente porque ele já estava passando pelo espinho na carne. Ele estava sendo esbofeteado pelo mensageiro de Satanás. Então ele tinha noção de que Deus não queria que ele se vangloriasse de ter subido até o terceiro céu e de ter visto as revelações que ele recebeu. Eu penso que agora nós não gravamos ainda no canal
as cartas que Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Mas lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo começa a falar a respeito do arrebatamento. Eu, na minha imaginação, penso que essas revelações que Paulo recebeu a respeito de como será o arrebatamento, etc., ele recebeu quando ele teve essa visão aqui, que ele está contando aqui na igreja de Corinto. Mas isso é uma imaginação minha. Eu não posso dar certeza disso, né? Eu fazendo as leituras bíblicas, penso isso, né? Que ele deve ter recebido essas revelações que ele teve a respeito do reino de Deus e outras revelações aqui. E Deus permitiu que ele sofresse essa situação, a ponto dele orar a Deus e Deus dizer, ó, esse espinho fui eu mesmo, o Senhor que coloquei em você, para que você não se vanglorie. E aí Paulo aprende uma lição, né? Que ele fala, quando eu estou fraco é que eu sou forte. E eu aprendo a sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E aí ele fala que ele foi tolo em se vangloriar. Porque se lá no capítulo 11 ele está se vangloriando, contando a vantagem de tudo que ele sofreu pela pregação do evangelho, aqui ele explica que ele estava se vangloriando porque o povo de Corinto havia constrangido ele a fazer isso. O povo não valorizava o ministério dele. Mas ele, por outro lado, reconhece que ele foi tolo, porque tendo tido a experiência que ele teve com Deus e vendo que Deus permitiu o espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás, para esbofetear ele, o que Paulo entendeu disso? Deus não gosta que nós nos vangloriemos. Então ele fala, mas ele fala assim, mas eu estava me vangloriando com vocês, coríntios, porque em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou, e vocês não valorizaram o meu trabalho. Aí ele fala assim, olha, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. E nós lemos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que ele expulsou o demônio daquela jovem adivinhadora, e no capítulo 19, que o diabo conhecia Paulo, e que as pessoas traziam lenços e aventais que tocavam no corpo de Paulo, e quando tocavam nas pessoas que tinham espíritos malignos, eles eram libertos. Então, Paulo realmente operava maravilhas. Mas aí ele vem aqui no versículo 13 e ele traz uma outra queixa. Versículo 1 até o 12 é a primeira parte. Paulo é arrebatado, recebe sinais de palavras inefáveis de Deus, acaba recebendo um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo pela própria vontade de Deus, e ele aprende que Deus fala para ele, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele fala, e ele reconhece que ele foi tolo em ter se vangloriado, mas ele explica por que ele se vangloriou no capítulo 11. Ele fala, porque o povo de Corinto não valorizava o ministério dele. Aí chega a partir do versículo 13, vem assim, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Aqui Paulo está... Ele está tentando entender por que a igreja de Corinto não valorizava todo o trabalho dele. Então ele fala assim, é porque eu não peguei dinheiro de vocês, oferta, salário, e vocês acabaram se sentindo menosprezados por eu pregar o reino de Deus para vocês e não pegar nada de vocês? Se é por causa disso, versículo 13, perdoai-me este agravo. O 14, eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Paulo aqui está mostrando que ele já tinha estado em Corinto 2 vezes, porque quando ele fala aqui, ó, eu estou me preparando para estar aí entre vocês pela terceira vez, Paulo está dizendo que ele já havia estado lá 2 vezes. A primeira vez que Paulo esteve em Corinto está registrada em Atos dos Apóstolos no capítulo 18.
Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. A segunda vez que Paulo esteve em Corinto não está registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, mas no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 15 a 19, existe uma pista de que Paulo visitou a igreja de Corinto uma segunda vez, quando ele estava em Éfeso, durante o período de 3 anos que ele ficou em Éfeso. Vamos ver aqui, 2 Coríntios capítulo 15, versículo 15 até o 19 ou 20 aqui, vamos lendo. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. A primeira graça, ou seja, a primeira vez que Paulo deu o ar da graça dele em Corinto foi em Atos capítulo 18. O livro de Atos dos Apóstolos, se você ler o capítulo 18, 19 e 20, você vai concluir que Paulo esteve em Corinto apenas 2 vezes. A primeira vez no capítulo 18, quando ele sai de Atenas e vai para Corinto, e a segunda vez, quando ele faz a terceira viagem missionária. A Bíblia conta que na terceira viagem missionária, o Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Depois de 3 anos em Éfeso, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 1, ele foi para a Macedônia. A Macedônia incluía Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia, Bereia e Tessalônica, que é uma região que fica ao norte de Corinto. E aí depois, a Bíblia fala no versículo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 1. Então Paulo saiu de Éfeso e foi para a Macedônia, e andou por todas as suas cidades, que são essas que eu mencionei. E versículo 2, e depois foi para a Grécia, onde esteve por 3 meses. Aí a Grécia inclui Atenas e Corinto. Então, Atos dos Apóstolos conta que Paulo esteve em Corinto 2 vezes. A primeira vez no capítulo 18 e a segunda vez em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 2. Agora, durante os 3 anos em que Paulo ficou em Éfeso, no capítulo 19, os teólogos dizem o seguinte, que provavelmente Paulo fez uma segunda visita para a igreja de Corinto, indo de Éfeso para Corinto, pelo mar Mediterrâneo. E esse texto aqui seria esse texto que nós vamos ler agora, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15 a 20. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco para que tivesseis uma segunda graça. A primeira graça é Atos capítulo 18. A segunda graça seria essa, que não está contada no livro de Atos dos Apóstolos. E a terceira graça, ou seja, a terceira vez que Paulo esteve em Corinto, foi o relato de Atos, capítulo 20, versículo 2, quando ele estava no meio da terceira viagem missionária e ele passou por Corinto, pela terceira vez. Então, essa segunda vez aqui, ó, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós para a Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, nesses versículos, Paulo está dizendo assim, ó, por acaso, quando eu cogitei de fazer uma viagem para visitar vocês, para que vocês tivessem uma segunda graça, ou seja, para que vocês tiverem um segundo contato pessoal comigo. Eu fiquei falando sim, sim, não, não, ou seja, eu fiquei dando dúvidas se eu iria ou se eu não iria. E aí ele fala assim que com certeza não, porque o Senhor confirmou, nele houve o sim. Então, quando aqui está escrito que no versículo 19, que nele houve o sim, nessa parte aqui que nós estamos destacando, ó, versículo 19, mas nele houve sim, nós entendemos que Paulo fez uma segunda viagem
durante o período em que ele estava de 3 anos ali em Éfeso e foi até Corinto e depois voltou para Éfeso. E daí, quando ele voltou para Éfeso, que ele escreveu a terceira carta, que é essa carta que nós estamos lendo, dos capítulos 10 ao capítulo 13 de 2 Coríntios. E enviou essa carta por meio de Tito. Nós já falamos sobre isso quando lemos o capítulo 7, que é provável que, porque no capítulo 7 Paulo fala assim: estava na Macedônia até que eu recebi a visita de Tito, que voltou de vocês. E Tito nos trouxe a notícia de que vocês ficaram muito tristes quando ele leu a carta que eu escrevi para vocês. E essa carta que Paulo escreveu, que levou o povo de Corinto a ficar triste, é essa que nós estamos lendo agora, que é dos capítulos 10 ao capítulo 13, que o conteúdo, como nós estamos vendo, é um conteúdo pesado, ríspido e severo contra a igreja de Corinto. Então, com base nessas leituras, nós percebemos que Paulo esteve 3 vezes em Corinto. Então aqui, quando ele está falando aqui no versículo 14, eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco e não vos serei pesado. Paulo já havia feito essa segunda viagem missionária de Éfeso para Corinto, voltou para Éfeso naqueles 3 anos, escreveu esta carta, né? Essa carta que é a terceira carta de Paulo para Corinto, que é dos capítulos 10 a 13, e mandou Tito entregar a carta, contando para eles que ele iria para a Macedônia e depois iria novamente visitá-los pela terceira vez. Então, eu vou mostrar isso no mapa aqui, vou dar um pause. Então aqui, ó, Paulo estava aqui em Éfeso durante um período de 3 anos. A primeira viagem missionária que Paulo fez, na segunda viagem, aliás, aqui, na segunda viagem, Paulo saiu Paulo veio daqui, de Troade para a Macedônia, que são todas aquelas cidades que eu mencionei: Neápolis, Filipos, Apolônia, Anfípolis, Tessalônica e Bereia. Isso está contado em Atos capítulo 16 e Atos capítulo 17. A parte final do capítulo 17 de Atos, Paulo veio para Atenas e de Atenas, Atos capítulo 18, ele chegou a Corinto. De Corinto, ainda Atos capítulo 18, ele veio para Éfeso, e foi a primeira vez que ele conheceu Éfeso. E aí ele ficou pouco tempo aqui, veio para Rhodes e voltou para Jerusalém, terminou a sua segunda viagem missionária. Depois disso, Paulo, a partir do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ele faz a terceira viagem missionária. Quando ele faz a terceira viagem missionária, era uma viagem mais longa. Paulo começa em Antioquia da Síria, passa pela região da Galácia, que é essa região aqui de Listra, de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, que ele já tinha feito na primeira viagem, vem para Éfeso e fica 3 anos aqui. Nesse período em que Paulo ficou 3 anos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 1 e 2, fala que ele viria pela Macedônia e viria para Corinto. Então, o livro de Atos conta a primeira viagem missionária e a segunda viagem e essa terceira viagem aqui. Mas o livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 15 a 20, existe um relato em que Paulo fala: olha, e eu quando estava em Éfeso, né, não fiquei deliberando se seria sim ou não ir visitá-los, mas em Cristo houve o sim. É provável que Paulo tenha feito essa viagem aqui, de Éfeso para Corinto, e de Corinto voltado para Éfeso, por meio do mar Mediterrâneo. Então é isso que Paulo está falando. Então o que deve ter acontecido? O que aconteceu?
reconstruindo os textos de Atos dos Apóstolos e 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 15 a 19. Paulo, na sua segunda viagem missionária, já havia estado, na segunda viagem, ele havia estado em Éfeso pela primeira vez, né? Então ele fez o trajeto de Corinto para Éfeso e depois terminou a viagem em Jerusalém. Depois, quando ele fez a terceira viagem missionária e ele ficou aqui por 3 anos em Éfeso, ele já conhecia Corinto. E a segunda viagem ele tinha ido de Corinto para Éfeso e de Éfeso voltado para Jerusalém. Então aqui, como ele já conhecia a igreja de Corinto e ele escreveu 1 Coríntios estando em Éfeso, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 16, versículo 5, Paulo fala assim: eu estou aqui em Éfeso e pretendo ficar aqui até o Pentecostes. A gente tem a informação de que a segunda carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, ele estava aqui. Então ele fala ali, a segunda graça que eu tenho entre vós. Essa segunda graça deve ter ocorrido de uma viagem que Paulo fez daqui de Éfeso para Corinto. Aí ele deve ter voltado de Corinto para... Ele deve ter voltado de Corinto para Éfeso, e daí ele escreveu a terceira carta, que é essa carta que nós estamos lendo, e que ele mandou pela mão de Tito, e juntamente com 2 irmãos, para a igreja de Corinto, que é o que nós já lemos em 2 Coríntios capítulo 7. Nós fizemos os comentários em 2 Coríntios capítulo 7, quando Paulo fala assim: eu mandei uma carta com um conteúdo triste para vocês, e eu saí de Éfeso e fui para Macedônia. E aí o Tito saiu de vocês aí de Corinto e me reencontrou na Macedônia. Quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque quando Paulo voltou da segunda viagem, que nós mostramos ali no mapa, que ele fez de Éfeso para Corinto, ele foi de Éfeso para Corinto, voltou de Corinto para Éfeso, escreveu a terceira carta, mandou por Tito, para que Tito fosse de Éfeso para Corinto entregar a carta, enquanto isso ele subiu para Macedônia. Nesse meio tempo, Paulo ficou algum tempo na Macedônia, visitando aquelas cidades, Neápolis, Filipos, Apolônia, Anfípolis, Tessalônica e Bereia, e nesse meio tempo Tito subiu com os irmãos para encontrar com Paulo em Filipos, e aí Paulo escreveu a quarta carta e mandou Tito ir adiante dele para fazer a coleta das ofertas, que nós lemos quando estudamos o capítulo 9 de 2 Coríntios. Então você que está acompanhando esses comentários de 2 Coríntios, viu ali quando nós falamos no capítulo 9 que Paulo, no capítulo 9 ele estava entregando a última carta. E nessa última carta ele fala assim: vou enviar Tito e mais 2 irmãos. Tinha um irmão que era bem conhecido e famoso das igrejas, e um outro irmão que era amigo particular e pessoal de Paulo, que Paulo já tinha experimentado. E ele envia Tito e esses 2 irmãos para que vão à frente para fazer a coleta das ofertas na igreja de Corinto, enquanto ele permaneceu na Macedônia. E quando nós lemos todos esses textos assim em conjunto, 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 9 e 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 20, e visualizamos isso ali no mapa, nós percebemos que, na verdade, Paulo fez 3 viagens para Corinto. Atos dos Apóstolos só conta 2, mas tem uma no meio do caminho que só é revelada na leitura de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 20, que é esse texto que nós lemos aqui agora. Então, faz todo sentido quando a gente faz esse comentário dessa forma e lê o versículo 14, ó, porque nós estamos lendo a terceira carta de Paulo, né? E Paulo fez a primeira viagem em Atos 18, a segunda viagem em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15. Ele vai de Éfeso para Corinto, volta para Éfeso, e aí ele escreve essa carta que é a terceira, e ele diz aqui, ó: eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. A terceira vez é a vez que ele vai sair de Éfeso
vai para Macedônia e manda essa carta aqui para a igreja de Corinto pela mão de Tito, dizendo assim, ó, agora eu vou para Macedônia e depois que eu subir para Macedônia eu vou descer aí de volta, pela terceira vez. Então ele está escrevendo aqui essa terceira carta, ele já havia estado 2 vezes, e essa aqui, então, quando ele anuncia que voltará a Corinto, essa corresponde à viagem que está relatada em Atos capítulo 20, versículo 2. Então ele fala, e não vos serei pesado. Aí Paulo fala de volta, mais uma vez, e eu vou continuar não recebendo oferta e nem salário de vocês, porque eu não busco o que é de vocês, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ó, mais uma vez aqui, ó, um ar de reclamação de Paulo. Ah, eu sou pouco amado por vocês. Vocês não consideram o meu ministério. Versículo 16. Mas seja assim seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Ou seja, eu usei de uma estratégia, né? Uma astúcia, né? De não ser pesado para vocês, com a intenção, ou seja, com dolo, com a intenção de vocês serem alcançados para o reino de Deus. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Paulo aqui está falando, ó, nem mesmo quando ele enviou Tito e enviou os irmãos para conversarem com a igreja de Corinto, quando ele enviava Tito, ele já enviava com provisão, para que eles também, os que o próprio Paulo enviou, não pedissem nada para a igreja de Corinto. Aí no versículo 18 ele fala inclusive isso, ó, roguei, deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó, roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Aqui, Paulo está falando um irmão, mas quem está acompanhando os vídeos aqui viu que nós lemos no capítulo 9 que teve mais um irmão ali, né? Teve um irmão que era o famoso, conhecido entre as igrejas, e teve mais um irmão que era amigo particular de Paulo. Mas aqui Paulo está fazendo menção apenas a Tito e a um irmão, provavelmente aquele que era o mais conhecido de todas as igrejas. Então, porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. 20. Porque receio que quando chegar vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez para meu Deus, outra vez o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. A gente percebe nesses últimos versículos, principalmente no 20 e no 21, que Paulo fala muito, ó, vocês estão envolvidos com pendências, invejas, iras, porfias. Paulo está falando de muitos pecados e falando inclusive aqui, ó, de imundícia e de prostituição. Quem está acompanhando os vídeos aqui no canal e viu o texto de 1 Coríntios capítulo 11, nós falamos ali que na cidade de Corinto havia o templo da deusa Afrodite e que havia ali as prostitutas cultuais que andavam com cabelo raspado ou com cabelos curtos, e que a adoração para a deusa Afrodite consistia na prática de orgias. Então essas prostitutas ficavam ali para que pela prática das orgias houvesse a adoração para a deusa Afrodite. E por isso Paulo escreve 1 Coríntios ali no capítulo 6, ele fala assim, vocês não sabem que todos aqueles que se prostituem contaminam o corpo de Cristo, porque vocês são corpo de Cristo? Aí no capítulo 11 ele vem e fala, mulheres, quando vocês forem pregar, usem o véu. Aí no versículo 15 do capítulo 11 ele fala, a mulher tem que ter o cabelo crescido, porque o cabelo foi dado no lugar do véu.
por que que Paulo fala sobre a importância do cabelo especificamente na igreja de Corinto? Porque as mulheres que andavam com o cabelo raspado ou com cabelos curtos eram tidas como as sacerdotisas do templo de Afrodite. Então era muito importante, naquele contexto, que as mulheres tivessem o cabelo comprido, porque era uma forma, e usassem o véu, porque essa era a forma de discernir, de diferenciar as mulheres que serviam a Deus daquelas que eram as prostitutas que cultuavam a deusa Afrodite. Então, naquele contexto, o cabelo era muito importante e ali havia a necessidade de um combate muito grande contra a prostituição e imundícia. Então, Paulo aqui, ó, mais uma vez, no capítulo 12, ele está falando a respeito de pecados. Fala assim, ó, eu espero, no capítulo 10 ele fala, eu espero não ir ter com vocês com ousadia. Quando Paulo fala de não ir ter com eles em ousadia, olha aqui no capítulo 10, versículo 1. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, ou seja, que vocês tenham mansidão e benignidade. Está repreendendo eles de volta. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. E aí Paulo fala assim, ou seja, quando eu estou ausente, eu sou humilde. Quando eu estou presente, eu sou humilde. Mas quando eu estou ausente, quando estou escrevendo a carta, eu sou ousado para convosco. Eu rogo-vos, pois, que quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Então, Paulo aqui no capítulo 10, ele está falando já que ele seria ousado com alguns, e a esperança que ele tinha era de que ele não precisasse ser ousado, ou seja, mais ríspido, mais áspero com todos, mas que fosse apenas com alguns. E aí ele já vem com isso no capítulo 10. Aqui no capítulo 11, ele vem ainda falando, olha, na primeira parte ele se dedica a falar até o versículo 12 a respeito da experiência que ele tem das revelações especiais com Deus e dele ser esbofeteado pelo diabo. Então, quando ele fala que ele está sendo esbofeteado pelo diabo, ele está contando uma situação ruim, uma situação negativa. Quem lê a carta fala, coitado do Paulo, então agora ele recebeu as revelações, ele está na fraqueza, está em uma situação ruim. Então, são só notícias ruins, notícias que ou são para contar das vigílias, dos sofrimentos que ele passava pregando o evangelho, ou é para contar alguma coisa que ele fazia para a igreja ou para Deus e que ele tinha como consequência alguma coisa ruim e negativa, como aqui, ele tinha uma glória de ter sido arrebatado até o terceiro céu, mas também tinha um peso, que era o de ser esbofeteado por Satanás. E aqui na parte final, a partir do versículo 13 até o versículo 21 de 2 Coríntios capítulo 12, ele fica reclamando, dizendo aqui numa parte que eu não cobrei de vocês nenhum salário, nenhuma oferta, porque eu não queria ser pesado a vocês. E ele fala, mas eu espero ir mais uma terceira vez aí para visitar vocês e eu vou continuar não sendo pesado para vocês, porque o meu objetivo não é explorar nada de vocês. Mas inclusive quando eu mandei Tito, eu falei para ele também não cobrar nada de vocês. Ele já foi enviado com provisão. E se isso ofende vocês, que vocês não fiquem ofendidos, porque eu tenho consideração por vocês como por todas as outras igrejas. Só que no versículo 20, no 21, quando ele termina o capítulo, ele fala, quando eu for aí, eu espero que eu vos não ache como eu quereria. Eu tenho medo, eu receio, que quando chegar não vos ache como eu quereria. Como que Paulo gostaria de encontrar o povo de Corinto? Nós que já lemos o livro de 1 Coríntios aqui no canal, vimos que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muita contenda. As pessoas tinham muita contenda. Capítulo 1, uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Então havia divisão. O segundo aspecto, tinha muitas pessoas que se achavam sábias. O capítulo 2 de 1 Coríntios
Paulo fala assim: quando eu fui pregar no meio de vocês, eu não fui com com palavras de sabedoria humana, nem com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Aí quando vai no capítulo 3, Paulo fala mais uma vez: o fundamento da igreja é Cristo, não é ouro, não são metais, pedras preciosas, não são pessoas da igreja, não é Paulo, não é Pedro, não é ninguém, mas é Cristo. Aí no capítulo 4 de 1 Coríntios, Paulo fala a respeito de algumas pessoas que andavam inchadas. Ele fala assim: quando eu for visitar a igreja, eu quero visitar esses que dizem, que pregam muito, que sabem muitas palavras, porque eu quero ver se a pregação deles é só palavra ou se também tem virtude. No capítulo 4 ele fala isso. E aí, com base nesses textos, nós vemos que a igreja de Corinto tinha muita divisão, tinha muito dessa questão de conflito. E aqui no capítulo 10, quando nós lemos ali no versículos 3 a 6, Paulo fala que havia algumas pessoas que falavam a respeito de Paulo dizendo que ele era carnal. E Paulo diz lá no capítulo 10, o meu ministério, embora eu ande como uma pessoa carnal, o meu ministério está baseado em armas que são dadas por Deus, que são armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas e para ajudar o reino de Deus. E aqui ele vem e fala mais uma vez disso, ele toca mais uma vez nesse assunto. Ó. Eu tenho medo, eu receio que quando chegar vos não ache como eu quereria. Paulo, né? E eu seja achado de vós como não quereríeis. Ou seja, que o povo de Corinto ia encontrar um Paulo ousado, um Paulo repreensor, dizendo: vocês continuam na prostituição? Vocês continuam no pecado? Aí lá no capítulo 6 no capítulo 5 de 1 Coríntios, a Bíblia conta que tinha uma pessoa da comunidade de Corinto que havia deitado com a madrasta. E Paulo falou assim: eu gostaria que esse tal aí fosse entregue a Satanás, para que o corpo fosse destruído, mas que a alma fosse salva. Porque ele fala assim: fiquei sabendo que teve até quem tenha deitado com a mulher do seu pai, ou seja, com a madrasta, né? E que vocês nem tomaram a cautela de tirá-lo para ser disciplinado. Aí no capítulo 6, Paulo fala assim, fala aquela frase famosa: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Nos versículos seguintes, Paulo fala assim: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, vocês não devem se envolver com prostituição. E aqui, Paulo toca nesse assunto de volta, ele fala assim: eu tenho medo de chegar até aí e encontrar uma igreja que não é aquela que eu esperava que encontrasse. Aí eu vou ter que ser ríspido com vocês e vocês vão acabar achando em mim alguém que vocês não gostariam de encontrar, que é um Paulo ousado e repreensor. E ele fala assim, ele espera que, versículo 21, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Então, a gente vê aqui, na leitura do capítulo 12, assim como nós vimos no capítulo 10 e no capítulo 11, que esse conteúdo é um conteúdo que traz repreensão, que Paulo não gostaria de vê-los com inveja, mexericos, fofocas, em ruína, em contenda, em prostituição e nada disso. E quando ele fala a respeito do ministério dele, ele fala que ele viu coisas maravilhosas quando foi arrebatado, mas o diabo, né, existia um mensageiro do diabo que era enviado para esbofetear a ele. Ele clamou a Deus pedindo que isso fosse retirado e o que Deus respondeu a ele foi: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma aplicação prática desse texto para a vida cristã é que muitas vezes Deus permite que o cristão passe por situações de tribulação com a finalidade de trazer força para o cristão. E para encerrar o vídeo, tratando justamente a respeito desse tema,
nós vemos que o mesmo Paulo falou sobre isso em Romanos capítulo 5. Aqui no versículo 3, nós vemos que Paulo fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, muitas vezes Deus coloca o cristão em uma tribulação, porque quando o cristão entra na tribulação, ele passa a se debater e pensar: como eu vou sair disso? É como se ele entrasse num túnel escuro e ficasse ansioso para sair desse túnel escuro e chegar no final do túnel, onde existe novamente a luz, o mais rápido possível. E aí, enquanto ele está naquela escuridão, ele acaba desenvolvendo experiência para enfrentar as dificuldades dentro daquela tribulação. E ao mesmo tempo, ele vai cruzando o caminho daquele túnel escuro e com o tempo, passar do tempo, ele vai adquirindo paciência. Paciência, mais um dia que eu tenho que lutar. Então a tribulação acaba produzindo a paciência, que você tem que passar por aquele túnel, e enquanto você está passando por aquele túnel, você não fica só ganhando paciência. Você ganha paciência e a paciência vai trazendo também a experiência, estratégias para você conseguir vencer o dia a dia, para você conseguir vencer aquela ansiedade, aquelas preocupações, até que chega um momento em que você aprende a descansar e a confiar em Deus e ter esperança. Quando o cristão aprende a confiar em Deus, mesmo diante das tribulações, tendo paciência e tendo já a experiência de que Deus no final sempre responde, porque o Senhor é o pastor de todo aquele que acredita nele, ele já tem a esperança e a esperança não traz confusão. Em qualquer circunstância ele está experimentado para nunca ficar confuso. Que confusão é essa? Será que Deus está comigo? Será que não está? Ele passa a ter confiança. A esperança cria uma fé persistente e perseverante de que Deus está sempre com ele. E é por que isso acontece? A parte final do versículo 5 fala: porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, é aquela hora em que o Espírito Santo que o cristão recebeu, né, alcança plena confiança. O cristão passa a confiar plenamente em Deus, né, e repousando no Espírito Santo que ele carrega consigo. Então, o texto de 2 Coríntios 12 ali que nós lemos, quando ele fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, é fato que Deus muitas vezes lança o cristão na fraqueza, nas tribulações, para que a fraqueza dele se torne fortaleza e se torne em confiança plena de que Deus sempre está com ele, mesmo diante das situações mais adversas. Então é isso. Encerramos aqui 2 Coríntios capítulo 12. E aí vamos prosseguir aqui, lembrando que o texto revela de fato um conteúdo de correção que Paulo não quer ver o povo de Corinto envolvido em imundícia, prostituição, mexericos e coisas ruins. E porque ele deseja ver a igreja conforme, como ele falou ali no capítulo 11, né? Ele zela pela igreja de Corinto, esperando que eles sejam entregues a Cristo como uma virgem pura, né? Ele faz esse comentário ali no capítulo 11, nós já lemos isso em 2 Coríntios capítulo 11. Então é isso, Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus.